O primeiro episódio de The Cuphead Show começa apresentando o carismático e despreocupado Chicrinho, junto de seu irmão Caneco. Eles vivem sob os cuidados do velho chaleiro, o Elder Kettle, que tenta guiá-los para que sejam responsáveis e evitem confusões. Mas, como era de se esperar, Chicrinho é impulsivo, adora se arriscar e sempre arrasta Caneco para suas aventuras. Tudo começa quando Chicrinho e Caneco são encarregados de uma tarefa simples, pintar a cerca de casa. No entanto, a mente curiosa de Chicrinho logo se distrai, e ele convence o irmão a largar o trabalho para se divertir. Para finalizar o trabalho usam a tinta em um canhão e deixam tudo sujo de tinta, inclusive o velho chaleiro. Os dois seguem para o parque de diversões da ilha, um lugar cheio de brilho, barulho e tentações. É nesse momento que o clima da série se torna mais vibrante, explorando cenários coloridos e cheios de energia, remetendo aos clássicos desenhos dos anos 1930. Enquanto Caneco hesita, Chicrinho insiste em se aventurar em um dos lugares mais chamativos do parque, a mesa do grande vencedor. O objetivo é jogar uma bolinha em um buraco no alto da cabeceira da mesa. Chicrinho vai acertando inúmeras vezes e isso ativa a curiosidade do anfitrião, que não é ninguém menos que o próprio vilão chifrudo. Em pouco tempo, Chicrinho se deixa levar pelo fascínio desse jogo de azar e começa a ganhar várias rodadas, para o desespero de Caneco. É então que a armadilha se revela. O vilão chifrudo aparece diante dos irmãos, exigindo que Chicrinho entregue sua alma como pagamento, pois ele errou um dos lançamentos de bolinha e o valor a ser pago é esse. O clima se torna mais tenso, contrastando com a atmosfera leve e divertida que vinha até então. Chicrinho e Caneco, apavorados, percebem o perigo em que se meteram. No entanto, por um golpe de sorte e muita confusão, eles conseguem escapar após explodirem a máquina que aprisionava as almas dos demais. Conseguem fugir por enquanto. De volta para casa, o Elder Kettle percebe que os garotos não seguiram suas instruções, e mais uma vez, se decepciona com a irresponsabilidade de Chicrinho. O velho Elder toma outro banho de tinta branca. Mesmo assim, o episódio deixa claro a dinâmica central da série: Chicrinho é destemido, Caneco é cauteloso, e juntos eles vão se meter em problemas maiores do que conseguem imaginar. Esse primeiro capítulo já define o tom da animação, um equilíbrio entre humor, perigo e nostalgia, sempre com um visual inspirado nos desenhos antigos, mas com ritmo e piadas modernas. É a porta de entrada para um mundo caótico e divertido, onde Chicrinho e Caneco estão destinados a viver muitas encrencas. O segundo episódio de The Cuphead Show. Neste episódio, a tranquilidade da casa do Elder Kettle é rapidamente abalada quando Chicrinho e Caneco recebem na porta de casa um bebê que eles devem cuidar. Caneco gosta de ideia enquanto Chicrinho tenta o fazer rir. O bebê se mostra rebelde e começa a fazer várias bagunças, colocando a integridade do rádio de Elder em perigo. Esse é o objeto que o chaleiro mais gosta. Chicrinho tenta manter a calma, enquanto Caneco demonstra ainda mais preocupação, mas nenhum dos dois consegue manter o controle da situação. Cada tentativa de conter o pequeno visitante só acaba ampliando a bagunça, deixando o ambiente ainda mais desorganizado e evidenciando cada vez mais que o segredo do rádio quebrado está prestes a ser descoberto. O episódio explora de forma cômica a sensação de estar em apuros por uma falha aparentemente simples, mas que vai crescendo e se tornando cada vez mais difícil de esconder. Entre a culpa pelo acidente, o medo da bronca e a dificuldade em lidar com o bebê, Chicrinho e Caneco se envolvem em uma sucessão de situações engraçadas que mostram como os problemas sempre parecem se multiplicar quando eles estão envolvidos. O velho chaleiro se desespera ao ver seu rádio quebrado e tenta lidar com o bebê, mas acaba também sofrendo uma grande surra. Em uma força-tarefa entre os três personagens, eles colocam o bebê de volta à cesta e o deixam na porta de outra pessoa, solucionando assim ao menos o seu próprio problema. No fim, Mamadeira é um episódio que mistura humor físico, caos doméstico e a típica dinâmica dos dois irmãos, ressaltando como até os menores deslizes podem virar grandes aventuras na vida deles. Neste episódio, Chicrinho e Caneco decidem sair de casa em busca de diversão e acabam entrando em um ambiente que logo se revela perigoso, e um barco para festas, comandado pelos famosos irmãos sapos Ribe e Croax. Esses dois personagens são grandes,
intimidadores e cheios de confiança, sempre prontos para provocar quem cruza o caminho deles. Fascinados pela oportunidade de comerem muito sorvete grátis, Chicrinho e Caneco não resistem à tentação de se envolver e acabam entrando de cabeça na confusão. No início, tudo parece uma simples brincadeira, mas os irmãos sapos não levam nada na esportiva, pois os canecos não possuem dinheiro para o convite. Ribe e Croax transformam o que deveria ser apenas uma disputa em um verdadeiro espetáculo de força, com golpes exagerados e demonstrações de poder que colocam Chicrinho e Caneco em situações cada vez mais arriscadas. O ambiente do local lotado de espectadores intensifica a pressão, deixando os dois irmãos ainda mais inseguros sobre como vão sair dessa enrascada. Chicrinho, sempre impulsivo e confiante, tenta enfrentar os desafios sem pensar nas consequências, enquanto Caneco, mais cauteloso, demonstra receio e medo de que a situação saia de controle. A dualidade entre os dois fica evidente, mostrando como eles reagem de maneiras diferentes diante do perigo. Ao mesmo tempo, a plateia se diverte com a confusão, transformando a luta em um espetáculo de humor físico, cheio de exageros e situações inesperadas. Os irmãos sapos usam todo tipo de truque e técnica para intimidar e dominar Chicrinho e Caneco, e a disputa rapidamente vira algo muito além do que os dois tinham imaginado. Eles percebem que não estão diante de adversários comuns, mas sim de figuras que representam uma ameaça real e que não vão parar até derrubá-los completamente. O humor surge do contraste entre a fragilidade de Chicrinho e Caneco e a imponência dos sapos, resultando em momentos de tensão misturados a piadas visuais e expressões exageradas. No decorrer do episódio, a sensação de estar em um beco sem saída cresce, mas é justamente esse caos que torna a experiência tão divertida. A relação entre os irmãos protagonistas é posta à prova mais uma vez, e enquanto Chicrinho insiste em continuar, Caneco questiona se vale a pena, reforçando o equilíbrio da dupla entre coragem e prudência. Com tantos golpes dados pelos sapos, o barco afunda e os irmãos Canecos curtem uma grande taça de sorvete. No fim, Ribe e Croax é um episódio que destaca o estilo ousado e caótico de DKP Show, colocando os personagens em uma aventura que mistura ação, comédia e um toque de absurdo, sempre mantendo o ritmo acelerado e a estética inspirada nos desenhos clássicos. Neste episódio, a história começa com Chicrinho e Caneco brincando de luta de travesseiros vendados, algo que deveria ser divertido se torna perigoso, pois a alça de Caneco quebra de sua cabeça. Chicrinho começa a buscar alternativas para colar a alça e todas falham miseravelmente, na qual até mesmo um urso aparece para buscar seu apaixonado mel. Sem mais ideias eles buscam o Sr. Torresmo para que os ajudem, mas nem ele tem a melhor cola para resolver isso e a encomenda chegará apenas em 3 meses. Os demais habitantes ao verem Caneco sem a alça o encaram como uma aberração, inclusive o chaleiro e Chicrinho. O contraste entre o excesso de confiança de Chicrinho e a ansiedade de Caneco reforça mais uma vez a química que sustenta a série. Na reta final do episódio, o velho chaleiro conta que a alça dele se quebra para que no outro dia nasça outra, assim como a metáfora da fada do dente. Vendo essa vantagem, Chicrinho também quebra a sua. No outro dia de manhã eles estão com suas alças no lugar e comemoram, mas a realidade é que o velho chaleiro as colou no lugar com cola. Cuidado Frágil é um episódio que brinca com a ideia de responsabilidade e curiosidade, mostrando como tarefas simples se tornam aventuras caóticas quando estão nas mãos de Chicrinho e Caneco. O humor visual, a tensão crescente e o ritmo acelerado fazem dele uma das histórias que mais reforçam o espírito do desenho, situações cotidianas transformadas em eventos grandiosos e engraçados. O episódio começa dando destaque a um dos personagens mais marcantes do universo de Chicrinho, o Rei Dado. Ele é apresentado com toda sua pompa e vaidade, em um ambiente que mistura glamour e teatralidade, reforçando sua personalidade extravagante e seu papel como braço direito do vilão chifrudo. Com seu jeito charmoso, manipulador e cheio de confiança, o Rei Dado conduz o espectador para dentro de um espetáculo que mais parece um grande show, cheio de brilho, música e ritmo, mas que esconde intenções perigosas por trás do espetáculo. Enquanto isso, Chicrinho e Caneco seguem sua vida despreocupada, mas inevitavelmente acabam sendo atraídos para a influência do Rei Dado enquanto buscam seu pneu que usam para brincar. Com sua habilidade de encantar e persuadir, ele encontra em Chicrinho uma presa fácil, já que o pequeno Xícara,
sempre curioso e inconsequente, não percebe o perigo escondido nas palavras sedutoras e nos truques mágicos do Rei Dado. Caneco, mais uma vez, sente que algo está errado, mas sua voz de cautela é abafada pelo entusiasmo do irmão e pelo magnetismo do anfitrião. O episódio mergulha no clima de cassino, com cenários cheios de festa e prêmios que dão a sensação de que tudo ali é uma grande aposta nesse game show. O prêmio é uma farsa, onde o vencedor perde a alma para o vilão chifrudo. O Rei Dado se mostra como um mestre da manipulação, colocando Chicrinho e Caneco em situações que parecem divertidas e inofensivas, mas que, na verdade, fazem parte de um plano para conduzi-los a uma armadilha. Sua missão secreta é clara: capturar a alma de Chicrinho para entregá-la ao vilão chifrudo, mas ele prefere fazer isso de forma teatral, jogando com a inocência e a falta de atenção dos dois irmãos. À medida que os jogos avançam, o clima vai se tornando mais intenso. Chicrinho, fascinado pelas luzes e pelos desafios, mergulha de cabeça na experiência, sem se dar conta do que está em risco. Caneco tenta alertar, demonstrando desconforto e medo, mas a pressão e a grandiosidade do ambiente fazem com que ele também acabe se envolvendo. Cada rodada parece aumentar o risco, e o espectador é levado a sentir que os dois estão cada vez mais próximos de cair na armadilha do Rei Dado, mas com o acaso ao lado de Chicrinho tudo vai dando certo para eles. O humor surge das reações exageradas dos irmãos, da forma como eles se atrapalham diante dos jogos e da personalidade extravagante do Rei Dado, que se diverte com a ingenuidade dos protagonistas. O episódio mistura tensão e comédia, mantendo o tom leve e cartunesco, mas sempre com a sombra do vilão chifrudo pairando sobre os eventos, lembrando que a situação pode se tornar sombria a qualquer momento. A esperteza e a clássica confusão da dupla acabam interferindo nos planos do Rei Dado, transformando sua grande apresentação em um fracasso. O que salva os irmãos do Rei Dado é o inevitável pneu que derruba o apresentador enquanto eles fogem. Jogue os Dados é um episódio que destaca a grandiosidade do universo de DKP Show, introduzindo um dos personagens mais carismáticos e perigosos da série, e mostrando como Chicrinho e Caneco sempre se metem em apuros por não conseguirem resistir à tentação da diversão. Ao mesmo tempo, reforça a presença constante do vilão chifrudo e sua caçada à alma de Chicrinho, deixando claro que, por trás de toda a comédia, há sempre um jogo maior em andamento. O episódio começa com Chicrinho e Caneco em uma conversa que revela mais uma vez a diferença de personalidade entre os dois. Enquanto Chicrinho, cheio de confiança, afirma categoricamente que fantasmas não existem, Caneco, mais medroso e impressionável, demonstra acreditar que o sobrenatural pode estar à espreita. Essa discussão logo se transforma em uma aposta entre os irmãos, com Chicrinho determinado a provar que está certo e que não há nada a temer, e Caneco, tomado pela insegurança, tentando resistir mas sendo arrastado pelo entusiasmo do irmão. Tudo isso após assistirem um filme de terror e decidirem irem atravessando um cemitério em busca de chegar em casa. Para provar seu ponto, Chicrinho decide que eles devem passar um tempo em um cemitério durante a noite, um ambiente perfeito para testar a coragem de ambos, mas na realidade eles ficaram presos no local. O cenário ganha destaque, com visuais sombrios, lápides e uma atmosfera carregada que brinca com os clichês das histórias de fantasmas. A situação, que já era tensa para Caneco, se torna ainda mais assustadora quando sons estranhos começam a ecoar, criando a sensação de que talvez ele estivesse certo em ter medo. Aos poucos, o episódio revela a presença de espíritos travessos que habitam o cemitério. Esses fantasmas, longe de serem ameaçadores, têm uma personalidade brincalhona e caótica, aparecendo e desaparecendo em momentos estratégicos para assustar e confundir os irmãos. Eles se divertem em transformar o local em uma espécie de parque de diversões assombrado, provocando Chicrinho e Caneco com truques visuais, sons e perseguições. Chicrinho, tentando manter a postura de valentão, insiste que tudo não passa de ilusão ou coincidência, mesmo quando os fantasmas aparecem de forma cada vez mais evidente. Caneco, por outro lado, entra em desespero, reagindo de forma exagerada e hilária a cada novo susto. O contraste entre o ceticismo teimoso de Chicrinho e o medo genuíno de Caneco é o que move a comédia do episódio, criando uma dinâmica onde o espectador sabe que os dois estão diante de algo real, mas só um deles reconhece. Os fantasmas, percebendo a teimosia de Chicrinho, intensificam suas brincadeiras, levando a situação ao limite.
O cemitério se transforma em um palco de confusão, com perseguições, correria e uma sequência de cenas típicas de desenho animado clássico, onde o humor físico se mistura ao clima de terror leve e cartunesco. O clímax acontece quando Chicrinho finalmente se vê diante de uma manifestação sobrenatural impossível de negar. Mesmo assim, sua reação continua carregada de arrogância e descrença, tentando manter a ideia de que fantasmas não existem. Sim, ele mente para si mesmo. Caneco, por outro lado, já está em pânico total, reforçando sua visão de que se meteram em um grande problema. No fim, Fantasmas Não Existem é um episódio que mistura o terror divertido dos desenhos antigos com a comédia física que caracteriza a série. Ele ressalta a teimosia de Chicrinho, o medo exagerado de Caneco e a forma como, juntos, acabam sempre vivendo experiências que fogem completamente do controle. É uma história que mostra como até uma simples discussão entre irmãos pode se transformar em uma aventura cheia de caos e gargalhadas. O episódio apresenta um cenário diferente, levando Chicrinho e Caneco a cuidarem da horta do velho chaleiro que está de cama devido a uma caída. 3 personagens peculiares reinam invadindo seu quintal: o grupo conhecido como Hootpack, formado pela cenoura psicodélica, a cebola chorona e a batata rabugenta. Logo de início, o clima é de estranheza, já que cada um desses vegetais tem uma personalidade marcante e exagerada, transformando um simples campo de cultivo em um palco cheio de vida e de caos. A batata, com seu jeito mal-humorado, domina a cena com reclamações constantes e uma postura bruta, sempre pronta a expulsar qualquer intruso. A cebola, por outro lado, é sensível demais, vivendo as lágrimas por qualquer motivo, o que cria momentos de humor inesperado quando suas emoções descontroladas começam a causar problemas. Já a cenoura, com seu olhar hipnótico e comportamento excêntrico, se destaca como o mais bizarro do trio, usando sua energia para transformar situações simples em algo quase surreal. Chicrinho e Caneco, como sempre, chegam sem perceber o perigo e rapidamente se veem em meio à confusão, pois eles deixam o trio cuidado do local enquanto vão ao cinema. Ao retornarem, o local virou uma festa para outros vegetais que sugaram toda a vitalidade da terra em uma grande festa. No início, tentam lidar com os 3 vegetais de forma pacífica, mas as personalidades intensas do grupo tornam impossível qualquer tipo de conversa tranquila. A batata os provoca com sua grosseria, a cebola cria um mar de lágrimas que atrapalha tudo e a cenoura usa truques que parecem mágicos para desestabilizar os irmãos. O episódio segue em um ritmo acelerado, com cada membro do Hootpack trazendo um novo desafio para Chicrinho e Caneco. O humor visual ganha destaque, especialmente nas reações exageradas dos irmãos diante das situações bizarras. Chicrinho tenta enfrentar tudo com ousadia, mas Caneco, como sempre, fica mais hesitante e nervoso, criando um contraste que potencializa as piadas e as confusões. À medida que a trama avança, fica claro que os 3 vegetais não estão apenas ali para assustar ou incomodar, eles formam uma verdadeira equipe de caos, alimentando-se da própria desordem que criam. Chicrinho e Caneco acabam entrando nesse ritmo, e o simples encontro em uma horta se transforma em uma sequência de perseguições, brigas e reviravoltas cartunescas. O clímax ocorre quando os 3 personagens do Hootpack unem suas forças, transformando o local em um campo de batalha caótico. Chicrinho e Caneco precisam usar mais instinto do que razão para escapar das armadilhas e das loucuras do trio, resultando em uma série de momentos que misturam ação, humor e absurdo em doses iguais. Com as lágrimas da cebola e o odor que ela libera com isso, todos os demais choram e fazem uma enchente de lágrimas que levam todos embora. O trio volta e suga toda a vitalidade do solo e ficam gigantescos. O velho chaleiro reaparece e os abraça com muito carinho, pois ele ama os vegetais que cultiva. O trio pensa em aplicar outro golpe, mas o que o velho chaleiro quer é fazer uma sopa dos 3, os vilões fogem a toda velocidade. No fim, o trio da horta reforça a essência da série, transformar encontros simples em aventuras cheias de personalidade. O episódio destaca não só o carisma dos personagens secundários, mas também a forma como Chicrinho e Caneco sempre se metem em situações maiores do que podem controlar. Os episódios 8 e 9 são continuações de uma mesma aventura. Ela continua no plano do vilão chifrudo ainda obcecado em capturar a alma de Chicrinho, uma de suas maiores frustrações desde o início da série. Ele tenta novamente bolar um plano para finalmente alcançar esse objetivo,
mas as coisas não saem como espera quando ao receberem o conselho de um poço mágico para confeccionar um suéter invisível mas com muito amor. Caneco costura e veste Chicrinho. Esse acessório tem o poder de impedir que o vilão chifrudo toque na alma do garoto. Quando Chicrinho veste o suéter, imediatamente se sente mais confiante, acreditando que nada poderá atingi-lo. Caneco, como sempre, demonstra preocupação, lembrando que o vilão chifrudo é astuto e não desistiria tão fácil. Mas Chicrinho, tomado pelo entusiasmo, encara o presente como uma armadura de invencibilidade. Essa segurança exagerada acaba sendo o que chama ainda mais a atenção do vilão chifrudo, que se enche de raiva ao perceber que sua maior arma contra Chicrinho está temporariamente neutralizada. Os episódios ganham força justamente no contraste entre o poder protetor do suéter e as inúmeras tentativas frustradas do vilão chifrudo de capturar Chicrinho. O vilão aparece de maneiras diferentes, usando disfarces, truques e ataques diretos, mas sempre falha por causa do encantamento da peça de roupa. O humor surge das situações absurdas em que o vilão chifrudo, cheio de pompa e confiança, acaba sendo humilhado por algo tão simples quanto um suéter de lã. Chicrinho, cada vez mais convencido de sua invulnerabilidade, passa a zombar do perigo e a se expor de maneira ainda mais inconsequente. Ele provoca o vilão chifrudo, se diverte com a situação e trata a perseguição como um grande jogo, mesmo se frustrando e tomando choque a cada tentativa. Já Caneco, mais uma vez, percebe o risco real escondido por trás da diversão e tenta alertar o irmão, temendo que essa confiança exagerada acabe custando caro. À medida que os episódios avançam, o vilão chifrudo perde a paciência e lança estratégias cada vez mais desesperadas. Mas, por mais que tente, não consegue atravessar a barreira mágica. Isso não apenas gera momentos de comédia visual, com o vilão chifrudo tropeçando, sendo repelido ou até ridicularizado, mas também reforça a ideia de que Chicrinho continua escapando por pura sorte, mais do que por mérito próprio. O clímax acontece quando o vilão chifrudo coloca toda a sua fúria em um último ataque, mas, novamente, o suéter mostra sua força. A frustração do vilão atinge o auge, deixando claro que, por mais que ele seja poderoso, há sempre algo que atrapalha seus planos. Chicrinho e Caneco, sem sequer entender a gravidade de tudo, seguem rindo e comemorando como se tivessem vencido por habilidade. Em um momento Chicrinho tira o suéter devido ao calor e o vilão chifrudo quase vence, mas Caneco salva o dia colocando o suéter no chifrudo que toma uma sequência de choques que arrancam seus... No final o vilão fica sofrendo ainda mais ao cuidar dos ferimentos onde perdeu pelos. Esses episódios de continuidade equilibram tensão e comédia, reforçando tanto a teimosia e ousadia de Chicrinho quanto a persistência do vilão chifrudo. Ao mesmo tempo, mostra como a dinâmica entre os irmãos continua sendo o coração da história, com Caneco sempre preocupado e Chicrinho sempre inconsequente, uma fórmula que gera caos e gargalhadas em igual medida. O episódio começa destacando algo raro, e Caneco, normalmente o mais cauteloso e medroso da dupla, começa a sentir que vive sempre à sombra de Chicrinho. Enquanto o irmão se lança em aventuras, toma as decisões e chama toda a atenção, Caneco percebe que quase nunca tem a chance de mostrar coragem ou assumir o papel de protagonista. Essa sensação o leva a desejar uma mudança, uma oportunidade de ser reconhecido não apenas como irmão cuidadoso, mas também como alguém capaz de viver intensamente e de correr riscos. Tudo isso devido a um pinball na loja do Sr. Torresmo. Determinando que precisa sair da sua zona de conforto, Caneco decide reinventar sua imagem e adotar uma postura ousada, quase temerária. Ele assume o apelido de Caneco Perigoso e começa a agir de forma completamente oposta ao seu jeito habitual, e fala mais alto, age sem pensar, se mete em confusões e tenta mostrar que pode ser tão destemido, ou até mais, do que... Essa transformação surpreende não só Chicrinho, que fica confuso com a nova atitude do irmão, mas também Alder Kettle, que assiste preocupado às mudanças repentinas. No início, Caneco se sente realizado. Ele começa a experimentar situações que antes evitava, aproveitando a sensação de adrenalina e acreditando que finalmente está vivendo de verdade. Chicrinho, por outro lado, se vê deslocado, já que sempre foi o mais aventureiro, e agora precisa lidar com um irmão que parece ter tomado seu lugar como o centro das atenções.
Essa inversão de papéis gera cenas cômicas, mas também ressalta a dinâmica da relação entre os dois, mostrando como cada um depende do outro para equilibrar suas personalidades. Tudo isso enquanto vão buscar um ovo dourado em uma ilha para o Sr. Torresmo. Com o tempo, no entanto, fica claro que a Caneco Perigoso não consegue lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Ao se arriscar demais, ele acaba criando problemas maiores do que pode controlar, colocando a si mesmo e Chicrinho em situações caóticas. O humor do episódio surge justamente dessa contradição. Caneco, tentando ser destemido, acaba revelando ainda mais sua falta de preparo para lidar com o perigo real. À medida que o episódio avança, a figura de Caneco ousado vai se desgastando. Ele começa a perceber que não se trata apenas de agir sem medo, mas de lidar com as responsabilidades que vêm com a coragem. Chicrinho, mesmo sendo inconsequente, sempre encontrou formas de improvisar e escapar das encrencas, algo que Caneco não consegue replicar. Essa diferença ressalta a importância da parceria entre os irmãos, mostrando que eles funcionam melhor juntos do que tentando competir um com o outro. O clímax acontece quando Caneco, em uma de suas tentativas de provar coragem, coloca ambos em uma enrascada séria. Nesse momento, Chicrinho precisa assumir novamente o papel de liderança para tirá-los do perigo, mas não sem antes reconhecer que a vontade do irmão de se afirmar também tem valor. A tensão se mistura à comédia, com cenas de correria, trapalhadas e exageros típicos do estilo da série. Eles conseguem o ovo dourado e entregam ao Sr. Torresmo, mas apenas aí notam a confusão. O que ele queria eram roupas em um local informado no lado contrário do cartão. Ao não aguentar mais os irmãos jogando pinball, o Torresmo arranca e dá a eles o brinquedo que vão embora felizes. Ao checar o ovo, o mesmo racha nasce um pequeno dragão de 3 cabeças. Sr. Torresmo fica feliz, mas é surpreendido pela mãe do bebê que o toma de volta e queima toda a loja. No fim, Caneco entende que não precisa se transformar completamente para ser importante, e sua cautela e seu jeito cuidadoso são justamente o que equilibra a impulsividade de Chicrinho. Caneco Perigoso termina como um episódio que destaca o crescimento pessoal do personagem, reforçando a mensagem de que coragem não significa ser imprudente, mas sim agir apesar do medo e, no caso deles, sempre em parceria. Neste episódio, Elder Kettle começa o dia preparando o café da manhã, mas logo se envolve em uma grande confusão por causa de um mal-entendido envolvendo o verme de estimação de Chicrinho e Caneco. Os irmãos, brincando, começam a falar sobre a enterrara e a se livrar do verme, usando palavras que, ouvidas por Elder Kettle fora de contexto, fazem-no acreditar que os meninos estão tramando contra ele. Imediatamente, o velho entra em pânico, imaginando que sua própria vida está em perigo, e decide se preparar para enfrentar os supostos planos de Chicrinho e Caneco. A partir desse ponto, o episódio se transforma em uma sequência de trapalhadas cômicas, com Elder Kettle tentando se embelezar e mostrar força, mas constantemente falhando e se envolvendo em acidentes. Ele escorrega, se suja e se machuca em várias tentativas de se proteger, enquanto coloca armadilhas e se veste como um verdadeiro soldado pronto para o combate. O humor físico do episódio se destaca, lembrando os clássicos desenhos animados com exageros visuais e situações absurdas. Enquanto isso, Chicrinho e Caneco continuam a interagir com o verme, alheios ao pânico de Elder Kettle, e acabam enterrando o pequeno animal, o que intensifica ainda mais o mal-entendido. Quando o verme a ressuscita e volta, os irmãos se deparam com o avô armado e cheio de armadilhas pela casa. A confusão atinge o auge, criando um verdadeiro caos cartunesco onde todos tentam sobreviver às ações uns dos outros sem entender direito a situação. O clímax do episódio ocorre quando Elder Kettle finalmente descobre que os meninos nunca tiveram a intenção de machucá-lo e que todo o pânico foi causado pelo mal-entendido sobre o verme. O alívio é imediato, e a tensão se transforma em risadas. O episódio termina com abraços e reconciliação, reforçando o laço entre os personagens e a dinâmica divertida entre os irmãos e o avô. Em Perigo é um episódio que brinca com exageros, mal-entendidos e o clássico humor físico, mantendo o estilo vintage da série, cores vibrantes e animação exagerada. Ele mostra mais uma vez como situações aparentemente simples podem se transformar em aventuras caóticas e hilárias quando Chicrinho e Caneco estão envolvidos, especialmente quando Elder Kettle, com seu zelo exagerado, entra na mistura.
Aqui fecharemos a primeira temporada de Cuphead Show. Neste episódio, Chicrinho e Caneco começam a aventura dentro de casa, atraídos pelo pote de biscoitos que Elder Kettle escondeu cuidadosamente. Durante a tentativa de pegar os biscoitos, Chicrinho acaba acidentalmente quebrando os óculos do avô, um objeto precioso e essencial para ele. Imediatamente, os irmãos percebem que se meteram em uma grande encrenca e decidem que precisam consertar os óculos antes que Elder Kettle acorde, evitando assim uma bronca e possíveis confusões. A busca por conserto leva Chicrinho e Caneco a uma loja inusitada, onde eles encontram a sorta Chalice, uma personagem espirituosa, charmosa e carismática, que imediatamente rouba a atenção com seu jeito confiante e sua habilidade de conquistar qualquer situação. A senhorita Chalice, com seu charme e talento, mostra aos irmãos como é possível conseguir o que se deseja de forma persuasiva e divertida, ensinando truques de improviso e sedução cômica que Chicrinho e Caneco observam fascinados. Com a ajuda da senhorita Chalice, os irmãos partem para uma nova aventura e uma fábrica de biscoitos, onde planejam pegar mais guloseimas de maneira esperta usando as lições de charme que aprenderam. Inicialmente, tudo parece correr bem, e os três se divertem tentando enganar guardas e superar obstáculos, com muita comicidade visual, trapalhadas e exageros típicos do estilo cartunesco da série. No entanto, a situação rapidamente sai do controle. A senhorita Chalice acidentalmente ativa um alarme silencioso, atraindo a polícia para a fábrica. Chicrinho e Caneco, já lotados de tanto comer biscoitodes, se veem cercados pelo perigo real, e a comédia se mistura à tensão enquanto tentam escapar de forma desesperada. Em meio ao caos, ambos acabam desmaiando, deixando a senhorita Chalice assumir uma forma fantasmagórica e escapar, deixando os irmãos para lidar com as consequências na cadeia. O episódio termina com Chicrinho e Caneco acordando na prisão, confusos, enquanto observam que a senhorita Chalice continua à espreita, sugerindo que ela ainda pode retornar em futuras aventuras. Apesar da situação complicada, o humor e a dinâmica entre os irmãos permanecem intactos, reforçando a química que é o coração da série. Em Perigo é um episódio que mistura humor físico, exageros visuais e aventura, destacando pela primeira vez a senhorita Chalice e seu carisma, além de mostrar como Chicrinho e Caneco sempre se metem em situações maiores do que podem controlar, mesmo quando a intenção inicial é simples. A série mantém o estilo vintage, cores vibrantes e movimentos exagerados que lembram os clássicos desenhos animados, tornando o episódio divertido e memorável. O episódio começa logo após os acontecimentos finais da primeira temporada, quando Chicrinho e Caneco acabam atrás das grades. Dentro da prisão, os dois irmãos têm reações bem diferentes à nova realidade, que enquanto Chicrinho não aceita a ideia de estar preso e passa o tempo arquitetando planos mirabolantes de fuga, Caneco, sempre mais cauteloso, decide se conformar com a situação e se acostuma rapidamente à rotina carcerária, acreditando que seria mais seguro permanecer quieto e obediente. Chicrinho, insistindo em escapar, se envolve em uma tentativa ousada que termina de maneira desastrosa. Ele acaba indo parar na sala da cadeira elétrica, criando um dos momentos mais tensos e engraçados do episódio. Essa experiência faz com que até mesmo Chicrinho perca as esperanças e pense em desistir, algo extremamente raro para seu espírito impulsivo e destemido. Caneco, percebendo que seu irmão nunca se rende facilmente, entende que essa rendição forçada só pode significar uma coisa: é hora de agir e bolar um verdadeiro plano para tirá-los dali. A ideia surge quando eles descobrem uma rota de fuga por meio da lavanderia da prisão. Disfarçados entre os sacos de roupa suja, Chicrinho e Caneco tentam embarcar no barco que transporta os tecidos, acreditando que conseguirão finalmente alcançar a liberdade. Contudo, o plano dá errado quando a dupla chama a atenção de ninguém menos que a temida Senhora Ciclope, uma prisioneira gigantesca e intimidadora, conhecida por ser a mais respeitada e temida de toda a prisão. Em vez de entregá-los, a Senhora Ciclope surpreende os irmãos, e ela decide ajudá-los de uma maneira nada convencional. Prendendo os dois em seu tornozelo, a prisioneira usa sua força descomunal para arremessá-los para fora da prisão, garantindo a tão sonhada liberdade de Chicrinho e Caneco. O contraste entre a brutalidade da personagem e a gratidão inesperada dos irmãos dá ao episódio um tom de humor absurdo e marcante. Assim que chegam em casa, o alívio da fuga é interrompido pelo Elder Kettle, que os recebe com uma bronca nada surpreendente.
Ele revela que a senhorita Chalice passou por ali para devolver seus óculos, e que agora Chicrinho e Caneco estão de castigo por tê-los quebrado. A ironia é inevitável, e depois de tudo que viveram na prisão, os irmãos aceitam o castigo com naturalidade e até alívio, entendendo que ficar de castigo em casa é infinitamente melhor do que voltar para trás das grades. Prisioneiros de Chicrinho é uma abertura explosiva e divertida para a segunda temporada, mantendo a mistura de humor físico, situações absurdas e o charme retro que caracterizam a série. O episódio reforça a parceria entre os irmãos, mostra como suas personalidades contrastantes continuam rendendo boas histórias, e ainda introduz a memorável Senhora Ciclope, mais uma das figuras excêntricas que compõem o universo animado. Após os acontecimentos da prisão, Chicrinho e Caneco recebem uma visita inesperada em casa e a senhorita Chalice. Fugindo de uma multidão enfurecida que a persegue por causa de seus truques e golpes, ela busca abrigo com os irmãos, e em um momento raro de vulnerabilidade, pede desculpas por tê-los abandonado anteriormente. Apesar das desconfianças iniciais, Chicrinho e principalmente Caneco se deixam levar pelo carisma contagiante dela, e logo o trio embarca em um dia cheio de aventuras e confusões. A primeira parada é ousada, Chalice os convence a roubar o carro do Elder Kettle, transformando um simples passeio em uma sequência caótica de velocidade, barulhos e trapalhadas, com o pobre avô completamente alheio à travessura. A animação exagerada transforma cada curva, derrapada e acidente em pura comédia, reforçando o estilo retro da série. Depois disso, os três acabam em uma animada competição de dança, onde Chalice brilha mais uma vez com sua habilidade natural de encantar todos à sua volta. Chicrinho e Caneco tentam acompanhá-la, mas é ela quem domina a cena, misturando graça, confiança e truques, deixando claro que sabe como manipular qualquer situação a seu favor. Essa parte do episódio destaca tanto o carisma magnético da personagem quanto a diferença de personalidade entre os irmãos, Chicrinho encantado pela ousadia de Chalice e Caneco dividido entre admiração e preocupação. No entanto, a diversão chega ao fim quando a multidão enfurecida que a perseguia no início reaparece, cercando os três. Tentando proteger Chalice, Caneco toma coragem e argumenta que, apesar de suas trapaças, ela trouxe alegria a eles e os fez felizes. A fala sincera de Caneco revela a amizade verdadeira que ele sente pela nova companheira. Contudo, em vez de comover a multidão, suas palavras acabam apenas inflamando ainda mais a raiva coletiva, e agora os dois irmãos também se tornam alvo da fúria. É nesse momento que Chalice, mostrando novamente o lado mais surpreendente de sua personalidade, assume sua forma fantasmagórica. Assustadora e imponente, ela consegue dispersar a multidão e salvar Chicrinho e Caneco no último instante. Após o confronto, Chalice reconhece que não pode continuar por perto sem trazer problemas para os dois, e decide que ficará escondida por um tempo. Antes de partir, ela promete que os encontrará novamente em breve, deixando Chicrinho animado e Caneco pensativo sobre a lealdade e os riscos que vêm junto com a amizade dela. Buscando problemas, a consolida a senhorita Chalice como uma personagem central e cativante na segunda temporada. O episódio mistura comédia, ação e emoção, mostrando o impacto que ela tem na vida dos irmãos e uma figura que causa confusão por onde passa, mas que também os inspira a viver aventuras maiores do que jamais imaginariam sozinhos. Enquanto passeiam pelas docas de Inkel Isles, Chicrinho e Caneco se deparam com um imenso navio pirata. Chicrinho, sempre impulsivo e aventureiro, convence seu irmão de que seria uma ótima ideia subir a bordo para explorar. Sem perceber, eles acabam desencadeando a partida da embarcação, e, antes que possam voltar atrás, o navio já está no mar aberto, levando os dois diretamente a uma nova e inesperada aventura. É nesse cenário que os irmãos conhecem o extravagante Capitão Brinebear, comandante do navio e figura marcante do universo de Chicrinho. Brinen revela estar em uma missão nada comum, conquistar o coração de sua grande paixão, a temida Calamaria, uma criatura gigantesca que mistura sereia e górgona, conhecida por transformar qualquer um que cruza seu olhar em pedra. Chicrinho, mais interessado na emoção da jornada, embarca na ideia com entusiasmo. Caneco, por outro lado, hesita, mas acaba se comprometendo a ajudar o capitão em sua missão amorosa. A situação toma um rumo inesperado quando eles finalmente encontram Calamaria. Imponente e assustadora, ela rapidamente transforma Brinen em pedra e joga os irmãos em sua enseada sinistra,
onde os dois acabam naufragando. Quando acordam na praia, Chicrinho pensa em desistir, mas Caneco, em um raro momento de coragem firme, lembra-se da promessa feita a Britney e a ajudá-lo a conquistar a sereia, mesmo que isso pareça impossível. Determinados, os irmãos voltam a procurar Calamaria, e Caneco, mostrando seu lado sensível e generoso, entrega a ela um presente em nome de Britney. O gesto conquista momentaneamente o coração da Górgona, que beija o capitão petrificado. O beijo quebra o feitiço e devolve Britney à vida, embora ele agora precise se equilibrar em pernas de pau improvisadas, já que Caneco, no processo, havia quebrado as originais. O momento é cômico, exagerado e fiel ao estilo cartunesco da série. Apesar do aparente avanço, Calamaria rapidamente deixa claro que não tem interesse em namorar Britney. Seu foco principal, segundo ela mesma, é sua carreira como monstro marinho, e nada poderia distraí-la desse propósito. Para piorar, ela decide devorar toda a tripulação do navio, mas concede, com ironia, uma vantagem de 10 segundos para fugirem. O pânico toma conta da cena, com Chicrinho, Caneco e os piratas correndo desesperadamente para salvar a própria pele. É nesse momento de caos que Caneco prova mais uma vez seu valor, e ele joga o presente que havia dado a Calamaria no caminho, distraindo-a a tempo suficiente para que todos consigam escapar. O gesto heróico impressiona Britney, que reconhece Caneco como uma pirata de verdade, destacando a lealdade e coragem do irmão mais tímido. O episódio termina com o grupo de volta à costa, vivos, mas exaustos da experiência, enquanto Calamaria continua imponente em sua enseada. Um Pirata de Verdade é um episódio que mistura aventura marítima, romance cômico e perigo sobrenatural, reforçando a coragem inesperada de Caneco e apresentando dois personagens icônicos do universo de Chicrinho, o apaixonado e atrapalhado Capitão Brineybear e a imponente Calamaria. O episódio começa com Chicrinho e Caneco discutindo mais uma vez sobre suas diferenças de personalidade. Chicrinho, cheio de energia e ideias impulsivas, sonha em atravessar um penhasco com um foguete para chegar ao cinema do outro lado, enquanto Caneco, sempre mais cauteloso e protetor, tenta impedi-lo de realizar tal loucura. A briga entre os dois cresce, e Chicrinho, irritado com a postura superprotetora do irmão, decide que precisa de um irmão substituto, alguém que compartilhe de seu espírito aventureiro sem tantas reclamações. É então que ele conhece Bowboy, um personagem peculiar, com uma tigela no lugar da cabeça, que parece ser a combinação perfeita de ousadia e entusiasmo que Chicrinho tanto procurava. Juntos, os dois mergulham em um dia cheio de confusões e caos, destruindo coisas e se divertindo sem freios. O vínculo entre eles parece imediato, mas logo fica claro que Bowboy é ainda mais impulsivo e insano do que Chicrinho imaginava. A virada acontece quando Chicrinho percebe que Bowboy, apesar de agir como um verdadeiro aventureiro, nunca havia feito nada do que dizia. Ele confessa que quer aprender tudo com Chicrinho, deixando claro que sua imprudência não tem limites. Isso assusta até mesmo Chicrinho, que decide se afastar dele no momento da tentativa com o foguete. Bowboy, sem supervisão, segue adiante com o plano e acaba em um desastre monumental, e a tentativa falha, e ele sofre ferimentos graves após uma queda brutal. Enquanto isso, Caneco, que também havia tentado em vão encontrar um irmão substituto, percebe que não existe ninguém que possa ocupar o lugar de Chicrinho em sua vida. Ele retorna arrependido, pedindo desculpas por ter sido superprotetor, e decide apoiar Chicrinho em sua loucura. Juntos, eles armam mais um foguete improvisado, amarrando o Caneco a ele, e tentam novamente cruzar o penhasco. Como esperado, o plano dá errado e termina em outro pouso forçado violento, jogando os dois em mais um momento de sofrimento físico típico da comédia da série. A reconciliação entre Chicrinho e Caneco acontece no hospital, onde ambos, cobertos de ferimentos, reconhecem a importância que têm um para o outro. O humor, no entanto, volta a dominar a cena quando descobrem quem é o médico responsável por tratá-los, ninguém menos que Bowboy, que de alguma forma sobreviveu à sua queda catastrófica e agora aparece em um papel completamente inesperado. O episódio encerra em tom de ironia, mostrando que, no universo de Chicrinho, nem mesmo os maiores desastres impedem personagens excêntricos de voltarem para causar ainda mais confusão.
Um novo irmão é um episódio que explora de maneira divertida o contraste entre Chicrinho e Caneco, destacando como suas diferenças, apesar das brigas, são justamente o que os torna inseparáveis. Além disso, apresenta Bowboy, uma figura caótica que adiciona ainda mais humor absurdo à temporada, com direito a exageros, desastres cômicos e o inevitável retorno inesperado no final. O episódio abre com Chicrinho sendo repreendido pelo Elder Kettle, que insiste que ele precisa aprender a resistir à tentação. O motivo é simples: Chicrinho não conseguiu se controlar e devorou os doces de Halloween que Caneco havia guardado com tanto cuidado. Caneco, decepcionado, ainda lamenta a perda de seus doces, enquanto Chicrinho, contrariado, promete que vai tentar mudar. Durante uma caminhada solitária pela floresta, Chicrinho acaba tropeçando em algo extraordinário, um reino mágico inteiramente feito de doces chamado Sugarland. Fascinado, ele encontra sua governante, a excêntrica e imponente baronesa Von Bonbon, que o recebe calorosamente. A baronesa oferece a Chicrinho a chance de comer todos os doces que desejar, mas impõe duas regras claras: não contar a ninguém sobre Sugarland e jamais comer parte do castelo dela. No início, Chicrinho resiste à tentação, lembrando-se da lição que precisava aprender. Ele até corre para contar a Caneco que finalmente entendeu o valor da disciplina. Mas quando vê seu irmão ainda triste com a perda dos doces, não aguenta, quebra a primeira regra da baronesa e revela a existência de Sugarland. Levado pela empolgação, Chicrinho conduz Caneco até o reino açucarado. Lá, os dois irmãos se esbaldam, devorando guloseimas sem limites. A diversão, no entanto, toma um rumo perigoso quando Caneco, distraído e faminto, dá uma mordida no castelo da baronesa, quebrando a segunda e mais grave regra. A reação é imediata, e a baronesa Von Bonbon se enfurece e revela o verdadeiro segredo de Sugarland. As pessoas que desobedecem suas regras acabam se transformando em doces vivos, e ela mesma as devora depois. Num piscar de olhos, Chicrinho e Caneco se transformam em versões doces de si mesmos e passam a ser caçados pela baronesa em um jogo insano de gato e rato. A sequência é caótica e vibrante, misturando humor com tensão, enquanto os irmãos correm desesperados pelas ruas açucaradas para escapar de serem comidos. No fim, Chicrinho e Caneco conseguem escapar de Sugarland por pouco, fugindo das garras da baronesa. No entanto, o feitiço não se desfaz, e eles continuam em suas formas de doces. Quando finalmente chegam em casa, exaustos, encontram o Elder Kettle, que, ao ver os meninos transformados em guloseimas vivas, não resiste à tentação e tenta comê-los. A ironia fecha o episódio em tom cômico, mostrando que, apesar das lições, Chicrinho ainda não conseguiu dominar sua relação com a tentação, e agora até o guardião da casa está contra eles. Doce Tentação é um episódio que mistura humor sombrio com fantasia, parodiando o conto de fadas João e Maria. A baronesa Von Bonbon ganha destaque como uma vilã carismática e excêntrica, enquanto a trama reforça o tema central da temporada, Chicrinho tentando, e falhando, em aprender com suas próprias imprudências. O episódio começa de forma aparentemente tranquila. Com Chicrinho e o Elder Kettle fora de casa, ocupados com algumas tarefas pela cidade, Caneco vê a oportunidade perfeita de finalmente ter um pouco de paz e sossego para si mesmo. Para convencer os outros de que não deveria ser incomodado, ele finge estar doente, deitando-se confortavelmente em sua cama com um cobertor e aproveitando o silêncio para se dedicar ao que mais queria, à leitura de um bom livro. O livro em questão narra as aventuras de Mugbeard, um pirata que, de forma cômica, guarda semelhanças físicas com o próprio Caneco. A trama envolve a tentativa de Mugbeard conquistar o coração de uma personagem misteriosa e encantadora, que lembra muito Cala Maria. A história envolve romance e heroísmo, e Caneco mergulha de cabeça no enredo, imaginando-se na pele do pirata destemido. Sua paz, no entanto, é interrompida de maneira insistente por um vendedor de sorvetes que passa repetidamente em frente à casa, gritando e cantando de forma irritante para chamar a atenção. Tentando ignorar, Caneco se esforça para voltar à leitura, mas a perturbação constante acaba tirando-o do sério. A paciência chega ao limite quando, tomado pela fúria, Caneco explode em gritos contra o vendedor, criticando inclusive o chapéu que ele usava. Após esse surto, Caneco tenta retomar a leitura, mas o destino lhe reserva uma nova decepção, e no próprio livro,
a personagem semelhante a Cala Maria rejeita Mugbeard. A frustração se soma à culpa por ter perdido o controle com o vendedor de sorvetes. Percebendo que havia sido injusto, Kaneko decide procurá-lo para se desculpar e reparar seu erro. O encontro, porém, não sai como esperado. O vendedor, longe de se mostrar ressentido, aparece animado, exibindo um novo chapéu que comprou justamente após as críticas de Kaneko. Ele ainda vai além, e ao conversar, de maneira despretensiosa, acaba revelando o final do livro que Kaneko estava lendo, dizendo sem rodeios que Mugbeard morre no desfecho da história. Essa revelação é o estupim para Kaneko, que já estava emocionalmente abalado. O choque de ter o final do livro estragado, combinado com o comportamento provocador do vendedor, faz com que Kaneko surte completamente. Incapaz de controlar sua frustração, ele parte para cima do homem do sorvete e o espanca em um ataque de raiva cômico e exagerado, culminando no humor físico característico da série. O episódio termina de maneira irônica, e a busca de Kaneko por paz e tranquilidade acaba resultando em mais caos do que nunca, mostrando que, no universo de Chikrinho, até mesmo os momentos de descanso são interrompidos por confusão, frustração e uma boa dose de violência cartunesca. A D.I. Screamania se destaca pelo foco em Kaneko, explorando seu lado emocionalmente instável e sua dificuldade em lidar com frustrações, ao mesmo tempo em que mantém o humor absurdo da série, misturando exagero, ironia e o timing perfeito de comédia física. O episódio começa com Kaneko sendo orientado em suas aulas de piano pelo excêntrico e rigoroso professor Ludwig, um músico clássico de postura dramática e grande apreço por disciplina. O objetivo é preparar Kaneko para um concurso importante, cujo prêmio principal é de nada menos que $10.000, um valor que, para os irmãos, representa a chance de resolver muitos problemas e ainda se divertir sem preocupações. No entanto, o treinamento não sai como esperado. Kaneko, apesar de dedicado, revela-se completamente desajeitado ao tentar executar as peças com a precisão que Ludwig exige. Seus erros constantes fazem o professor perder a paciência e diminuir suas expectativas, deixando Kaneko cada vez mais inseguro. Enquanto isso, Chikrinho, que até então não demonstrava o menor interesse em aprender piano, resolve brincar com o instrumento e improvisa uma animada peça de ragtime. Para surpresa geral, ele a executa com uma naturalidade impecável, transmitindo energia e ritmo de forma contagiante. Ludwig imediatamente se encanta com o talento espontâneo de Chikrinho e, sem pensar duas vezes, declara que ele é seu novo aluno estrela. A situação deixa Kaneko furioso e profundamente enciumado. O concurso, que deveria ser sua chance de brilhar, agora parecia prestes a ser dominado pelo irmão mais velho. Chikrinho, por sua vez, sem perceber a dor de Kaneko, decide que não desistirá da competição, motivado pela ideia de ganhar o dinheiro do prêmio. Tomado pela inveja, Kaneko bola um plano drástico, que ele arma uma armadilha com um piano suspenso, posicionada para despencar justamente na sala de concertos onde a competição será realizada. Convencido de que Chikrinho será o alvo, Kaneko acredita que isso resolverá o problema e o livrará da sombra do irmão. No entanto, o plano sofre uma reviravolta inesperada. Ao voltar para casa, Kaneko encontra Chikrinho sentado tranquilamente, afirmando que Ludwig nunca foi buscá-lo para a competição. Confuso, Kaneko percebe que algo está errado. Pouco depois, os dois ouvem no rádio a transmissão do concurso e ficam chocados ao escutar a peça de ragtime que Chikrinho havia criado, mas sendo executada por Ludwig. A verdade vem à tona, que Ludwig havia plagiado a composição de Chikrinho para se apresentar no concurso e garantir o prêmio para si mesmo. Sua atitude traiçoeira transforma o professor em vilão, e Kaneko se dá conta de que Chikrinho jamais teria realmente tirado sua chance. O clímax ocorre quando a armadilha que Kaneko havia armado é acionada por acidente e acaba esmagando Ludwig de forma cômica e exagerada, dando-lhe o castigo perfeito por sua desonestidade. No fim, Chikrinho e Kaneko se reconciliam, deixando de lado as disputas e lembrando-se de que, apesar dos ciúmes e das brigas, continuam sendo irmãos inseparáveis. Piano Lesson é um episódio que mistura inveja, rivalidade e humor físico com uma crítica divertida ao mundo da música e seus mestres geniais cheios de ego. Além disso, reforça a dinâmica central da série. Chikrinho e Kaneko podem brigar e até se sabotar, mas no fim sempre encontram um jeito de se unir novamente. O episódio abre no inferno de Inkel,
com o vilão chifrudo em plena crise de fúria. Frustrado por suas inúmeras falhas em capturar a alma de Chicrinho, ele explode em acessos de raiva que terminam de forma cômica e desastrosa. Seus dois primeiros grupos de monstros são obliterados sem querer, queimados por sua própria impaciência. Determinado a finalmente resolver a situação, ele convoca seu subordinado, Rei Dado, e envia seus terceiros melhores monstros para a superfície, encarregando-os de capturar Chicrinho de uma vez por todas. Enquanto isso, em Inkel Isles, Chicrinho e Caneco visitam uma feira onde há um labirinto assombrado, cheio de bonecos assustadores. Caneco insiste em levar Chicrinho até lá para provar um ponto antigo, e anos atrás, Chicrinho congelou de medo ao ver um simples boneco de cavalo com cabeça grotesca. Chicrinho, é claro, nega e tenta mostrar que não tem medo de nada. Paralelamente, os novos monstros enviados pelo vilão chifrudo tentam cumprir sua missão, mas encontram um obstáculo inesperado, o próprio Rei Dado. Ainda marcado pelo fracasso no final da primeira temporada, ele enxerga na nova caçada a chance de se redimir e voltar a ser o braço direito favorito do vilão chifrudo. Astuto, Dado manipula os monstros, incitando-os a lutarem entre si até que se destruam, abrindo caminho para que ele capture o Chicrinho sozinho e leve todo o crédito. Mas quando o vilão chifrudo descobre a artimanha, sua fúria atinge outro nível. Sem mais paciência, ele convoca seus 4 cavaleiros do terror, figuras intimidadoras que encarnam o medo puro. A aparição deles é tão poderosa que, no momento em que se aproximam, Chicrinho finalmente congela de terror exatamente como Caneco havia previsto. A ironia é que o próprio Rei Dado, prestes a agarrar Chicrinho, também é paralisado pelo mesmo medo, mostrando que nem mesmo os mais vilões estão imunes. O inesperado salvador da situação acaba sendo Caneco. Ao tentar provar seu ponto de forma insistente, ele balança novamente o boneco de cabeça de cavalo usado para provocar Chicrinho. Por puro acaso, o objeto assusta os próprios cavalos dos Cavaleiros do Terror, que entram em pânico e destroem a cena, atrapalhando a missão do vilão chifrudo mais uma vez. No auge de sua frustração, o vilão chifrudo decide que basta, que ele mesmo irá capturar Chicrinho com suas próprias mãos. Porém, antes que consiga agir, surge Sticler, o burocrata infernal responsável pelos contratos de almas. Ele informa calmamente que o prazo de 30 dias para o vilão chifrudo reivindicar a alma de Chicrinho expirou. Com isso, a alma retorna automaticamente ao seu dono original e qualquer tentativa de captura futura é oficialmente inválida. O vilão chifrudo, incrédulo e enfurecido, tenta destruir Sticler em um ataque final de pura raiva, mas descobre que não pode nem mesmo machucá-lo. Sticler explica que está protegido pelo suéter invisível, presenteado pelo capanga, tornando-o invulnerável. Derrotado, o vilão chifrudo não tem escolha senão desistir, retornando humilhado ao inferno de Inkel. Para completar o tom cômico da cena, o episódio termina com ele preso em um elevador defeituoso ao lado de Sticler, compartilhando o silêncio desconfortável de sua derrota absoluta. Liberte os Monstros é um episódio que mistura terror e humor absurdo em doses perfeitas, colocando fim à principal ameaça que pairava sobre Chicrinho desde o início da série, o contrato com o vilão chifrudo. Ao mesmo tempo, marca um dos momentos mais cômicos da temporada, mostrando o vilão em sua forma mais patética e derrotada. O episódio começa com um reencontro caloroso. Chicrinho, Caneco e a espirituosa Senhora Chalice voltam a se juntar de forma inesperada. Para celebrar, eles decidem ir até uma sorveteria, mas a comemoração dura pouco. Quando o atendente percebe que o trio não tem dinheiro suficiente para pagar, os sorvetes lhes são tirados das mãos, deixando-os frustrados e ainda mais famintos. Determinados a conseguir dinheiro fácil, os 3 bolam um plano inusitado, criam um disfarce como removedores de fantasmas e passam a oferecer seus serviços fraudulentos aos moradores de Inkel Isles. A ideia é simples: fingir que caçam espíritos para ganhar gorjetas rápidas. Mas, como sempre, as aventuras de Chicrinho, Caneco e Chalice nunca seguem o planejado. Durante um desses trabalhos, eles se deparam com uma antiga casa cheia de porta-retratos empoeirados. Ao pronunciarem, sem querer, os nomes inscritos abaixo de 4 quadros específicos, eles libertam os quadrigêmeos fantasmagóricos, que estavam aprisionados há anos. Maliciosos e travessos, os fantasmas logo revelam sua intenção: trocar de lugar com Chicrinho,
Caneco e Chalice antes da meia-noite, quando o relógio soar as 12 badaladas. Se conseguissem, os meninos ficariam permanentemente presos nos retratos, condenados a viver como prisioneiros no lugar dos quadrigêmeos. O que se segue é uma perseguição caótica e cheia de reviravoltas típicas do humor da série. O trio é repetidamente capturado e quase aprisionado, mas consegue escapar por pouco em cada tentativa. Os quadrigêmeos usam truques sobrenaturais para confundir seus alvos, criando uma atmosfera de tensão misturada com comédia pastelão. No clímax, quando o relógio se aproxima da meia-noite, parece que Chicrinho e Caneco finalmente serão derrotados. Mas é Chalice quem muda o rumo da batalha. Usando sua forma fantasmagórica, ela enfrenta os quadrigêmeos de igual para igual e, num ato rápido e engenhoso, consegue aprisioná-los novamente, desta vez, todos juntos em um único porta-retrato, exatamente no momento em que o relógio bate 12 horas. Exaustos, mas aliviados, os três comemoram a vitória e decidem voltar ao plano inicial, tomar aquele sorvete que tanto queriam. No entanto, quando procuram seu cofrinho, descobrem que ele desapareceu. A cena final revela a ironia cruel: o cofrinho do trio foi acidentalmente aprisionado junto com os quadrigêmeos no quadro, tornando impossível resgatar o dinheiro que haviam juntado. O episódio termina em tom cômico e frustrante, reforçando a ideia de que, na vida de Chicrinho, Caneco e Chalice, cada vitória vem sempre acompanhada de uma perda absurda. Dead Brokia se destaca por misturar o clima sobrenatural com o humor exagerado da série, além de reforçar a dinâmica caótica do trio principal. O episódio começa com Chicrinho e Caneco preparando, cheios de entusiasmo, um bolo surpresa para o Elder Kettle. Eles querem mostrar seu carinho pelo guardião, mas a tarefa logo se transforma em um verdadeiro pesadelo com a chegada de um intruso inesperado, e Werner Verman, um rato falante de sotaque alemão, esperto, provocador e com um talento especial para inventar engenhocas improvisadas. Desde o momento em que aparece, Werner deixa claro que tem planos para a casa dos irmãos, e ele a reivindica como sendo sua nova moradia. A partir daí, começa uma guerra cômica de território, cheia de armadilhas, invenções e ataques cada vez mais absurdos. Chicrinho e Caneco, determinados a proteger sua casa, armam diversas estratégias contra o rato invasor. Eles colocam ratoeiras no chão, tentam espancá-lo, o explodem com uma trombeta estrondosa, e até chegam ao ponto de buscar o gato selvagem mais feroz do mundo, usando o queijo como isca para atrair Werner. Mas, em todas as tentativas, o rato consegue sair por cima graças à sua inteligência e às engenhocas que constrói rapidamente, transformando cada ataque em mais uma vitória a seu favor. A disputa atinge seu auge quando Werner não só devora o bolo que os meninos haviam feito para o Elder Kettle, como também os aprisiona na parede da própria cozinha usando utensílios domésticos, deixando-os completamente indefesos. Quando o Elder Kettle chega em casa, encontra o caos armado e descobre o que aconteceu. Chicrinho e Caneco, ainda presos, explicam a situação e apontam Werner como o responsável. Decidido a não deixar barato, Kettle enfrenta o rato com uma mistura de astúcia e experiência. O confronto final é engenhoso e cheio de humor, e depois de ser ameaçado por Werner, que chega a colocar Chicrinho e Caneco em risco de morte, o Elder Kettle engana a assinar uma escritura que, na verdade, é um pedaço de dinamite camuflada. Quando Werner assina, o pavio acende e a explosão o lança pelos ares, destruindo parte da casa e obrigando o rato a finalmente abandonar o local. O episódio termina com a vitória de Chicrinho, Caneco e Elder Kettle, ainda que às custas da destruição parcial de sua casa. Mais uma vez, um final agridoce que mistura triunfo com desastre. Ratzol, Folks é um episódio que paródia de forma clara os clássicos desenhos de rivalidade entre ratos e gatos, como Tom e Jerry, mas com o estilo exagerado e caótico dessa atração. Além de apresentar Werner Verman, um personagem diretamente inspirado em um dos chefes do jogo original, o episódio reforça o humor físico e a criatividade cartunesca que marcam a série. Com o Elder Kettle tentando capturar o retrato de família perfeito, mas sua tarefa logo se mostra mais complicada do que imaginava. A situação se complica ainda mais quando Chicrinho e Caneco descobrem um anúncio antigo que revela um segredo embaraçoso do passado do Kettle. Ele foi, quando bebê, o vencedor de um concurso de bebês, mas sofreu bullying e humilhação durante sua infância por causa disso. Percebendo que poderiam usar essa informação a seu favor,
os irmãos decidem chantagear o Elder Kettle, exigindo que ele concorde com suas vontades para que não revelassem o segredo para mais ninguém. O Elder Kettle, orgulhoso e relutante em ser humilhado novamente, tenta recuperar a câmera usada para registrar o anúncio, mas, em meio à confusão, Chicrinho e Caneco acabam destruindo a câmera acidentalmente, eliminando a prova física do segredo. Mesmo sem as evidências, o Elder Kettle fica enfurecido e parte em perseguição aos irmãos pelas ruas da cidade, determinado a puni-los por conhecerem demais sobre seu passado. A perseguição é exagerada, caótica e recheada de situações absurdas, com Kettle furioso e os irmãos tentando se esquivar a todo custo. No meio do caos, a situação se complica ainda mais quando a polícia de abelhas intervém. Ao ver o comportamento enlouquecido do Elder Kettle, correndo pelas ruas, gritando e agindo de maneira irracional, as abelhas o prendem, e Chicrinho e Caneco acabam sendo implicados indiretamente devido à sua fuga da prisão em um incidente anterior na fábrica de biscoitos. O trio se encontra temporariamente detido, criando mais uma cena de humor exagerado e surreal típico da série. Após a confusão, ocorre a reconciliação. Chicrinho, Caneco e Elder Kettle finalmente encontram uma forma de se entender, deixando de lado os ressentimentos e orgulho. Usando as fotos que conseguiram tirar, mesmo que de forma imperfeita, eles montam juntos o retrato de família, celebrando o vínculo que os une, apesar de todas as trapalhadas e exageros ao longo do episódio. Picture Perfect é um episódio que combina comédia física, exageros típicos dos cartoons clássicos e momentos de ternura familiar. Ele explora o orgulho e a vulnerabilidade do Elder Kettle, ao mesmo tempo em que reforça a dinâmica caótica, mas carinhosa, entre ele e os irmãos, resultando em um final doce e satisfatório. No coração do outono, o ancião Chaleira pede a Chicrinho e Caneco que busquem lenha na floresta para garantir reservas suficientes para o inverno. A missão parece simples, mas, como de costume, a teimosia de Chicrinho complica tudo. Convencido de que conhece um atalho, ele ignora os conselhos do irmão e os leva para caminhos opostos, resultando em ambos perdidos em meio às árvores. Sozinho, Chicrinho começa a sentir o peso de sua imprudência. Faminto, cansado e cada vez mais carente, ele vaga pela floresta em busca de abrigo. É nesse momento que reencontra Caneco, que, mais cauteloso e prático, construiu uma cabana improvisada para se proteger. Em vez de se unir a ele, os dois acabam discutindo. Caneco, ressentido por terem se metido naquela confusão por causa do irmão, o expulsa da cabana com frieza, acirrando ainda mais o clima entre eles. Quando tudo parece perdido, o ancião Chaleira surge de repente, revelando que, na verdade, havia feito todo o trabalho sozinho. Para piorar a situação dos irmãos, ele mostra que eles nunca estiveram realmente distantes de casa. A floresta não passava de um desvio inútil, fruto da imprudência de Chicrinho. Apesar de um breve momento de reconciliação, em que Caneco pede desculpas pelo jeito duro com que tratou o irmão, Chicrinho demonstra que não aprendeu absolutamente nada. Em uma de suas típicas travessuras, ele amarra Caneco a um foguete improvisado, que logo dispara em direção ao céu, explodindo de forma espetacular e deixando ambos mais uma vez à mercê do caos. Lost in the Woods traz uma mistura de humor físico, aventura e conflitos familiares, ressaltando a dinâmica clássica entre os irmãos, Chicrinho, ousado e inconsequente, e Caneco, cauteloso mas arrastado para as confusões inevitáveis. O episódio mostra como até as tarefas mais banais podem virar desastres grandiosos no universo vibrante e cartunesco da série. No inferno de Inkiel, o vilão chifrudo se vê em crise após uma série de falhas em sua missão de capturar a alma de Chicrinho. Sua reputação entre os demônios está em ruínas, e até mesmo seus próprios súditos começam a zombar de sua incapacidade. Determinado a recuperar o respeito perdido, o vilão chifrudo decide sair de seu domínio e causar caos pelas ilhas Inkiel, usando seu inseparável forcado para espalhar destruição. No entanto, sua tentativa de reafirmar a autoridade dá errado logo de início, e em meio à floresta, ele deixa o forcado cair e o perde. É nesse momento que Chicrinho e Caneco encontram a arma mística e, sem perceberem o real perigo, começam a brincar com ela. Usando o forcado, eles passam o dia se divertindo e causando pequenas confusões pelas ilhas Inkiel, encantados com o poder que ele lhes concede.
Quando o vilão chifrudo finalmente descobre que foram os dois irmãos os responsáveis por se apropriarem de seu objeto mais precioso, sua fúria não conhece limites. Ele confronta Chicrinho e exige a devolução imediata do forcado. Chicrinho, em sua típica ousadia, se recusa e chega até a usar o próprio poder do forcado contra o dono legítimo, eletrocutando o vilão chifrudo repetidamente, transformando o confronto em uma cena tão caótica quanto cômica. Durante um de seus acessos de raiva, o vilão chifrudo deixa escapar um detalhe crucial, e a dívida de alma de Chicrinho já havia expirado. A revelação surpreende os irmãos, que ficam aliviados e eufóricos ao perceberem que, tecnicamente, Chicrinho está livre da ameaça eterna que pairava sobre ele desde a primeira temporada. Mas, mesmo diante disso, Chicrinho mantém sua teimosia, e ele ainda se recusa a devolver o forcado, apenas para irritar o inimigo. Tomado pela frustração e pelo rancor, o vilão chifrudo decide atingir Chicrinho onde mais dói. Em um gesto desesperado e cruel, ele rapta Caneco diante dos olhos do irmão e o leva de volta ao inferno de Inquiel, deixando Chicrinho chocado, arrasado e, pela primeira vez, sem palavras diante da gravidade da situação. O episódio termina em tom sombrio e impactante, encerrando a temporada em um cliffhanger dramático. Chicrinho, que passou tanto tempo zombando e driblando o vilão chifrudo, agora precisa lidar com a perda do irmão e com a iminente missão de resgatá-lo das profundezas do inferno. Após os acontecimentos da temporada anterior, Caneco permanece preso no inferno de Inquiel, vítima da vingança do vilão chifrudo. Determinado a salvar o irmão, Chicrinho decide embarcar em uma missão solitária para resgatá-lo, mesmo sem ter ideia de como alcançar o domínio infernal. Enquanto isso, no próprio inferno, o vilão chifrudo encontra uma nova maneira de se entreter. Para provar sua superioridade, ele faz uma aposta com Anshan e promete que conseguirá quebrar o espírito de Caneco antes que o relógio bata meia-noite. Caso falhe, terá que conceder ao capanga algo que ele sempre desejou: uma viagem de férias. Convencido de sua inevitável vitória, o vilão chifrudo se diverte tentando desmoralizar Caneco, que, apesar do medo, mantém sua determinação e resiliência. Na superfície, Chicrinho busca respostas e decide pedir ajuda a Quadratus, a entidade mística que tudo observa. O oráculo lhe revela a existência da propriedade do antigo forcado, uma cláusula que pode ser usada contra o vilão chifrudo, e entrega a Chicrinho um pedaço de giz mágico, capaz de abrir o caminho direto para o inferno de Inquiel. Armado com essa esperança, Chicrinho parte em sua jornada de resgate. No inferno, Chicrinho finalmente reencontra Caneco e consegue libertá-lo, mas o plano logo é descoberto. O vilão chifrudo inicia uma perseguição frenética, atravessando cenários grotescos e bizarros do submundo para capturar os irmãos. No auge da perseguição, em um momento de pura ironia, o vilão chifrudo acaba destruindo por acidente seu próprio cofre de almas, liberando incontáveis almas aprisionadas de volta ao mundo. Em meio ao caos, Chicrinho recorda o que Quadratus lhe ensinara e a propriedade do forcado. Usando essa informação como barganha, ele consegue negociar um acordo com o vilão chifrudo, o forcado, em troca da liberdade de Caneco. Relutante, mas sem saída, o vilão chifrudo aceita. Com a situação aparentemente resolvida, Chicrinho retorna triunfante com o irmão, mas não demora a voltar aos velhos hábitos. Logo, os dois aparecem em um carníval reconstruído, onde Chicrinho insiste em jogar softball mais uma vez, para o completo desgosto de Caneco, que não aguenta mais as consequências das imprudências do irmão. Enquanto isso, em paralelo, o inesperado acontece e Anshan vence a aposta e parte em férias para o Havaí, onde se encontra com o enigmático Quadratus, em um dos momentos mais cômicos e surreais da temporada. Assim se inicia a terceira temporada, misturando aventura, humor e um toque de mistério, com o conflito entre Chicrinho e o vilão chifrudo ainda longe de terminar. Após os eventos de Baby Bottle, a rotina aparentemente tranquila dos irmãos é novamente interrompida. Tudo começa quando o Elder Kettle, cansado das travessuras de Chicrinho e Caneco, decide se vingar deles. Depois de ser alvo de uma brincadeira dos meninos envolvendo seu bigode, o velho resolve se depilar de vez, deixando Chicrinho e Caneco surpresos e um tanto arrependidos. Logo em seguida, os irmãos encontram uma cesta deixada na porta de casa.
Convencidos de que se trata de Baby Bottle, que voltou para atormentá-los, eles rapidamente concluem que basta não abrir a porta para que o pequeno vilão não possa machucá-los novamente. No entanto, o plano dá errado quando sons estranhos e rosnados ecoam do lado de fora. Tomados pela curiosidade e pelo medo, Chicrinho e Caneco decidem investigar, apenas para descobrir que não era Baby Bottle, mas sim um urso enorme, que aproveita a distração para roubar a cesta misteriosa. Preocupados, os irmãos saem em busca de Baby Bottle, acreditando que ele esteja em perigo. Mas sua missão termina de forma inesperada e bizarra, e eles descobrem que o urso já havia devorado o conteúdo da cesta. Arrasados, retornam para casa para contar ao Elder Kettle a trágica notícia, apenas para serem surpreendidos pela revelação de não era Baby Bottle quem estava na cesta, mas apenas uma mamadeira comum de leite, colocada ali pelo próprio Kettle como forma de vingança pela pegadinha inicial. Quando os meninos ainda tentam processar a informação, o urso retorna à porta, desta vez advertindo-os para nunca mais deixarem mamadeiras de leite por perto, pois isso atrai irresistivelmente os ursos. Porém, antes que o aviso faça sentido, o verdadeiro Baby Bottle surge de repente, em sua típica fúria, espanca o urso para fora de cena, deixando Chicrinho e Caneco horrorizados com seu retorno. Assim, o caos causado por Baby Bottle prova estar longe de acabar, trazendo de volta um dos personagens mais caóticos da série para novos confrontos com os irmãos. O clima nas Ilhas Inquiel muda quando a exuberante Sally Stagepley anuncia sua mais nova produção, uma grandiosa ópera espacial intitulada Cap Rogers vs. The Meteor. Determinada a encontrar o protagonista perfeito, Sally abre audições para o papel de Cap Rogers, atraindo multidões para o teatro. Entre os aspirantes estão ninguém menos que Chicrinho, Caneco e o próprio vilão chifrudo, que, cada um a seu jeito, acreditam ser os mais indicados para viver o herói intergaláctico. Chicrinho aposta em seu carisma exagerado, Caneco tenta impressionar com disciplina e seriedade, enquanto o vilão chifrudo usa sua imponência para dominar o palco. No entanto, a rivalidade entre eles logo toma conta do espetáculo. Cada tentativa de se destacar vira uma disputa direta, com quedas, interrupções e exageros que acabam atrapalhando a performance coletiva. Exasperada, Sally Stagepley perde a paciência e, sem ver talento algum em meio à confusão, decide desqualificar os três de imediato, expulsando-os do teatro sob vaias. Na grande noite da estreia, o público lota a casa para assistir à ópera espacial. Mas, em vez de Chicrinho, Caneco ou o vilão chifrudo, é a própria Sally Stagepley quem assume o papel de Cap Rogers, interpretando também outros personagens, inclusive o aliado Catman. O vilão chifrudo, ainda tentando manter algum destaque, acaba reduzido a mero garoto propaganda da peça, promovendo-a sem brilho. Já Chicrinho e Caneco são relegados à função humilhante de cortinados, responsáveis apenas por puxar as cortinas no momento certo. Assim, o episódio mistura comédia e ironia, mostrando como a vaidade dos três aspirantes acabou lhes custando o estrelato, enquanto Sally brilha sozinha no palco que ela mesma domina. O vilão chifrudo se encontra em uma de suas fases mais baixas, e todos os seus pertences, incluindo seu fiel capanga, são confiscados pelo feitiço conhecido como as bolhas do fracasso, punição imposta devido à sua total incapacidade de coletar sequer uma alma em meses. O burocrático Stickler aparece para lembrá-lo de que, se não conseguir reunir pelo menos uma alma em um único dia útil, a perda será definitiva e irreversível. Determinando-se a não deixar tudo escapar, o vilão chifrudo resolve agir, mas, ao invés de escolher qualquer vítima ao acaso, insiste mesquinhamente em tentar mais uma vez capturar a alma de Chicrinho. Enquanto segue Chicrinho e Caneco a caminho do cinema, ele acaba sendo atropelado pelo carro do Elder Kettle. Confuso com a situação, o Elder Kettle acredita ter atropelado um gato indefeso. Comovido, decide levá-lo para casa, chamando-o carinhosamente de a Senhora Melv Melv. Para o desgosto da cabra de estimação do Elder Kettle, o agato recebe uma atenção exagerada, comida especial, carinho constante e até tratamento de hóspede de luxo. O vilão chifrudo, inicialmente irritado, vê uma oportunidade. Planeja então tomar a alma do próprio Elder Kettle, o que resolveria seus problemas de uma vez. Mas, ao ouvir o velho expressar com sinceridade o quanto ama sua nova gatinha, ele hesita, surpreendido pelo afeto inesperado. No fim,
decide que seria mais simples, e menos emocionalmente desgastante, roubar a alma de um telefone público. Com isso, o vilão chifrudo retorna ao inferno de Inkel e entrega a alma do telefone a Stickler, quebrando o feitiço das bolhas do fracasso. Aliviado, ele rapidamente expulsa Stickler e o capanga de sua presença, tentando recuperar sua dignidade. No entanto, em segredo, não resiste a brincar alegremente com um novelo de lã que havia levado consigo da casa do Elder Kettle, abraçando sem querer seu papel de a senhora Melv. Enquanto isso, o Elder Kettle percebe que sua suposta gata desapareceu e decide se reconciliar com sua cabra de estimação, levando-a de volta para dentro de casa. Dessa vez, a cabra finalmente parece satisfeita com a atenção exclusiva. Com o Natal se aproximando, o Elder Kettle convoca Chicrinho e Caneco para cumprir uma de suas mais queridas tradições, comprar a árvore de Natal perfeita na loja do Sr. Torresmo. Os irmãos partem animados para a missão, mas ao chegarem descobrem que todas as árvores já foram vendidas. Em tom prático e nada sentimental, Sr. Torresmo sugere que eles mesmos encontrem uma árvore. Determinados a não falhar, os meninos sobem até as montanhas geladas e encontram uma árvore que parece ideal. No entanto, como sempre, a disputa entre os dois para ver quem teria a honra de carregá-la faz com que a árvore deslize montanha abaixo. Eles correm atrás dela e acabam se metendo em ainda mais confusão, primeiro dentro de uma caverna cheia de ursos, depois em uma descida descontrolada que os leva diretamente a um galpão lotado de serras circulares industriais. De forma quase milagrosa, e com muito caos no caminho, Chicrinho, Caneco e a árvore sobrevivem a todas as trapalhadas e conseguem chegar de volta em casa. O trio, junto ao Elder Kettle, começa a enfeitar a árvore com bolas, guirlandas e luzes coloridas. Mas, quando eles finalmente conectam as luzes, a árvore leva um forte choque elétrico e queima até ficar totalmente chamuscada. Desolados, Chicrinho e Caneco acreditam ter arruinado a árvore, a tradição natalina e até mesmo o próprio Natal. Mas o Elder Kettle, em vez de se zangar, consola os meninos. Ele explica que o verdadeiro espírito da tradição não está na árvore em si, mas sim no tempo passado juntos, compartilhando momentos como uma família. Reconfortados pelas palavras do Elder Kettle, Chicrinho e Caneco sorriem novamente. Apesar da árvore torrada no canto da sala, eles seguem celebrando o Natal com risadas, união e um calor que nenhuma decoração poderia substituir. Na véspera de Natal, o vilão chifrudo anda pelas ilhas Inkel espalhando o caos de forma alegre, satisfeito com sua reputação de vilão. Durante sua farra, ele se distrai ao tropeçar em um trenzinho de brinquedo exposto numa vitrine e, logo depois, houve uma criança triste porque não recebeu o presente que queria no ano anterior, já que estava na lista de travessuras do Papai Noel. Intrigado e um tanto invejoso, o vilão chifrudo decide que também quer entrar na lista dos bonzinhos. O capanga, surpreso com a ideia, lembra o chefe de que esse não é exatamente o tipo de lista dele, mas acaba cedendo e o acompanha até o Polo Norte. Lá, encontram o Papai Noel, que, sem rodeios, informa que o vilão chifrudo está no topo da lista de travessuras. No entanto, promete reconsiderar caso ele consiga ser bondoso até a meia-noite. É claro que a tentativa falha desastrosamente. Exasperado, o Papai Noel lança um feitiço mágico que começa a transformar o vilão chifrudo, pouco a pouco, no próprio Papai Noel. A única forma de reverter a magia é assumir os deveres do bom velhinho e entregar presentes para todas as crianças da ilha Inkel. Relutante, mas sem saída, o vilão chifrudo pega o trenó e começa sua jornada, resmungando a cada casa visitada. Porém, quando descobre que a última entrega é justamente na casa de Chicrinho e Caneco, ele quase desiste. Lá, encontra o presente destinado a Chicrinho, o mesmo trenzinho de brinquedo que havia visto na vitrine. Tentado a ficar com o brinquedo, o vilão chifrudo é pego de surpresa quando Chicrinho aparece. O menino admite que nem sempre foi um bom garoto, mas que poder conhecer o Papai Noel em pessoa compensava qualquer coisa. Em um raro momento de empatia, o vilão chifrudo se identifica com Chicrinho e, em um gesto inesperado, entrega a ele o presente. Esse simples ato de bondade basta para colocar seu nome na lista dos bonzinhos e quebrar o feitiço. De volta ao Polo Norte, o vilão chifrudo exige sua recompensa, o trem de brinquedo.
Mas o Papai Noel apenas sorri e diz que o verdadeiro presente foi a alegria de ser gentil. Furioso e indignado, o vilão chifrudo retorna ao inferno de Inkel pronto para explodir de raiva, até encontrar um trem gigante de brinquedo montado em sua sala do trono. Radiante, ele acredita que o Papai Noel finalmente cumpriu sua promessa, mas o capanga sorri em silêncio, ele mesmo havia construído o trem para o chefe. Ou seja, o Papai Noel não cumpriu com sua palavra. Isso foi reflexivo, não acham? O vilão chifrudo, agora de bom humor, passa a brincar com o trenzinho como uma criança feliz, enquanto o capanga deseja a ele um Feliz Natal. Na loja de Sr. Torresmo, o dia começa caótico quando Jerry, o entregador, aparece para deixar um pacote que precisa ser entregue a Rib na Flytrap antes do pôr do sol. No entanto, antes mesmo de concluir a entrega, Jerry é nocauteado quando a bola de beisebol de Chicrinho, Caneco e Sra. Chalice atravessa a vidraça da loja. Sem outra opção e com pressa, Sr. Torresmo manda o trio concluir a missão em seu lugar. Como Chicrinho e Caneco já haviam tido problemas com Rib e Croax, Sr. Torresmo entrega a eles alguns disfarces improvisados para evitar confusão. Durante o caminho, a curiosidade fala mais alto, e os três resolvem espiar o conteúdo do pacote de um aparentemente inofensivo par de sapatos. Enquanto isso, Jerry, ainda atordoado, desperta e murmura incoerências para Sr. Torresmo, revelando a terrível verdade: os sapatos são, na verdade, explosivos que seriam ativados ao pôr do sol. Desesperado, Sr. Torresmo tenta se livrar da responsabilidade, mas já é tarde demais, o trio está a caminho. No trajeto, Chicrinho e Chalice insistem que devem cumprir a entrega para Rib, mas Caneco se encanta com os sapatos e quer ficar com eles. Uma disputa cômica começa entre os três, até que o pacote acaba, de todo modo, nas mãos de Rib. A reviravolta surge quando se descobre que Croax foi o remetente. Ele havia enviado os sapatos como vingança contra Rib, após uma briga entre os dois irmãos sapos. Porém, em vez de explodirem em rivalidade, Rib e Croax se reconciliam e recusam os sapatos. Assim, Chicrinho, Caneco e Chalice se veem obrigados a devolver o pacote para Sr. Torresmo. De volta à loja, Sr. Torresmo, tomado pela culpa e já prestes a partir para salvá-los, recebe o trio aliviado. Ele devolve a bola de beisebol aos meninos e os expulsa antes que percebam o perigo. Segundos depois, os sapatos explodem e destroem a loja novamente, deixando o Sr. Torresmo na ruína. A explosão ecoa até o vilão chifrudo, que observa a cena de longe. Ao notar a proximidade de Chalice com os irmãos, ele comenta com satisfação sombria que essa amizade pode ser bastante útil para seus planos, deixando no ar uma aura de suspense e desconfiança sobre as verdadeiras intenções da Sra. Chalice. Após sua queda em Arroldedice, o outrora glamouroso King Dice encontra-se reduzido a nada. Sem fortuna, fama ou fãs, ele vaga pelas ruas como um sem-teto, remoendo rancor e culpando Chicrinho por sua ruína. Afinal, foi a derrota de Chicrinho no programa que resultou em sua demissão pelo vilão chifrudo. Enquanto isso, Chicrinho, cheio de ideias mirabolantes, planeja entrar no mundo dos negócios, apostando no talento de Caneco, que ensaia um número de ventriloquia. Vendo a oportunidade de unir forças, Chicrinho surpreende King Dice ao se oferecer para ser seu empresário e ajudá-lo a recuperar a glória perdida. Com o apoio de Caneco e do Elder Ketley, eles revitalizam Dice, abrindo um clube improvisado em um celeiro abandonado. O projeto, contra todas as expectativas, dá certo. O clube do celeiro rapidamente vira sensação, trazendo de volta o brilho e a confiança de King Dice. Mas a notícia também chega ao inferno de Inkel, onde o vilão chifrudo e o capanga, cansados das monótonas apresentações de Stickler, decidem visitar a superfície em busca de diversão. No clube, vilão chifrudo e King Dice se encaram novamente. Em um misto de desafio e oportunismo, King Dice revela que todo esse tempo estava tramando uma forma de recuperar não apenas sua reputação, mas também seu emprego infernal. Para isso, ele prepara um contrato que daria ao vilão chifrudo a posse da alma de Chicrinho em troca de sua reintegração. Mas, em um golpe de sorte e ingenuidade, Chicrinho frustra os planos de Dice ao recusar o contrato, não porque percebeu a armadilha, mas porque o ato de ventriloquia de Caneco havia se tornado inesperadamente valioso, e Chicrinho não via sentido em abrir mão de algo tão promissor.
Arrasado com mais uma derrota, King disse se prepara para abandonar o palco de vez. No entanto, o vilão chifrudo, intrigado com o carisma e talento do apresentador, decide levá-lo de volta ao inferno de Inkel. Lá, ele terá um novo público, as hordas demoníacas, que agora seriam entretidas por seu estilo extravagante. Embora humilhado, King disse aceita de bom grado a proposta, recuperando ao menos parte de sua identidade como showman, mesmo que, dessa vez, seu palco esteja em meio às chamas do inferno. Após os caóticos eventos de a entrega especial, o Elder Ketri decide recompensar Chicrinho e Caneco com um dia divertido na cidade. Os irmãos estranham a súbita animação do velho, mas não reclamam, e embarcam no carro e seguem até uma ótica luxuosa, onde Ketri insiste em comprar óculos de sol caríssimos. Ao sair da loja, porém, o mistério é revelado: o Elder Ketri, na verdade, está sendo possuído pela Sra. Chalice, que aproveitou a ocasião para usar o corpo dele como disfarce e levar os meninos à cidade. Sem perceberem nada de errado, Chicrinho e Caneco se deixam levar pelo entusiasmo e seguem para um parque de diversões. Eles se jogam nos jogos de azar, prêmios e bilhetes de sorte, mas a sorte de Chalice se transforma em algo muito mais sombrio, e um cartão de visita do vilão chifrudo, que surge misteriosamente em sua mão. Assustada, Chalice esconde o cartão dos irmãos, e sob a desculpa de a dar uma volta, afasta-se para um beco escuro. Lá, é surpreendida pelo capanga, que a cumprimenta com seu habitual tom servil, mas deixando claro que a situação não é opcional. O vilão chifrudo a convocou pessoalmente. Sem saída, Chalice é escoltada até o inferno do tinteiro, onde a aguardam perguntas, segredos e possivelmente um novo pacto. Enquanto isso, Chicrinho e Caneco continuam aproveitando inocentemente o parque, sem imaginar que sua amiga está cada vez mais enredada nos planos infernais. Enquanto desce ao inferno de Inkel, a Sra. Chalice é tomada por lembranças de seu passado. Quando criança, vivia em um orfanato rígido e sem afeto, sob a autoridade severa de cuidadores que sufocavam sua alegria e, em especial, seu amor pela dança. Incapaz de suportar aquela vida sem brilho, Chalice foge e acaba em um beco, faminta e sozinha. Enquanto busca comida, um inseto rasteja em seu braço, levando-a a se sacudir num movimento involuntário que se transforma em uma curta dança improvisada. Um transeunte, encantado pelo gesto, lhe oferece dinheiro. Chalice, surpresa, descobre ali um propósito: encantar os cidadãos com sua dança para sobreviver. Com o tempo, ela aperfeiçoa sua arte, vivendo de charme e talento, sempre conseguindo o que queria sem pagar nada. Mas sua sorte termina tragicamente em uma apresentação de rua, quando é atropelada por um carrinho desgovernado. Sua vida se encerra ali, e sua alma cai no inferno de Inkel. É nesse momento que conhece o vilão chifrudo, que lhe propõe um acordo tentador: se Chalice aceitar cumprir um favor aleatório para ele no futuro, terá seu corpo de volta. Ambiciosa e assustada, ela aceita. Instantaneamente retorna ao mundo dos vivos, ganha a habilidade de assumir uma forma fantasmagórica e usa seus novos poderes para escapar de um policial assaltando uma ótica, exatamente no mesmo dia em que cruza o caminho de Chicrinho e Caneco. O flashback termina, e Chalice desperta já diante do trono flamejante do vilão chifrudo. Ele a cumprimenta friamente e relembra sua dívida, o favor prometido. Mas, para o horror de Chalice, o vilão chifrudo revela o verdadeiro preço do pacto. Agora que sabe de sua amizade com Chicrinho e Caneco, o favor é simples e cruel: extrair os irmãos Xícaras. A expressão de Chalice vacila entre medo, arrependimento e desespero, enquanto o riso ecoante do vilão chifrudo domina o inferno. Após ser ameaçada de morte pelo vilão chifrudo, a Sra. Chalice relutantemente aceita o plano cruel e enganar Chicrinho e Caneco para que assinem um contrato que os obrigaria a entregar suas almas. No entanto, antes que os irmãos pudessem colocar suas assinaturas no papel, Chalice desaba e revela toda a verdade a eles, abrindo seu coração sobre o acordo com o vilão chifrudo. Enfurecido, o vilão chifrudo se prepara para acabar com Chalice ali mesmo, mas a garota, com sua coragem característica, desafia-o para uma discussão inusitada e uma competição de dança para decidir quem é o melhor dançarino do mundo. O vilão chifrudo aceita, e os dois entram em uma batalha de movimentos e passos impressionantes que encantam e assustam ao mesmo tempo. A disputa é acirrada, Chalice domina a maioria das sequências,
quase vencendo, até que tropeça em algumas bolinhas de gude que Chicrinho, inadvertidamente, lhe dera de presente mais cedo. O vilão chifrudo se prepara para dar o golpe final, mas Chicrinho intervém rapidamente. Ele propõe um jogo de pedra-papel-tesoura, apostando suas próprias almas, as de Caneco e até a de Chalice, se perder. O vilão chifrudo aceita, confiante, mas é derrotado facilmente, mesmo após insistir em várias rodadas adicionais. Humilhado e sem saída, o vilão chifrudo finalmente aceita a derrota, para sempre. Os habitantes da ilha em Kel comemoram a vitória de Chicrinho, Caneco e Chalice, aplaudindo-os como heróis que salvaram não apenas a si mesmos, mas também a amiga que se arriscou por eles. Meses depois, sem nenhuma nova aparição do vilão chifrudo, o trio descobre que ele abriu um cassino. Intrigado, Chicrinho fica imediatamente curioso para conferir o local, para grande desgosto de Caneco e Chalice, que já antecipam as enrascadas que podem vir dessa curiosidade.